Vocês viram a confusão que deu em Brasília hoje? Então, veja bem, foi votado aí, né, por investigação, foi votado e aprovado a quebra do sigilo bancário do Lulinha. E a esquerda voou para cima da oposição. Não, tem suplente. Olha aí, eu estou no momento da votação. É o suplente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui, ó. Pessoal que não quer. O pessoal que não quer. 7. E aí, o governo está apavorado, meu irmão, porque a mesada do filho do Lula, que o Careca mandava, tem um depósito de mais de 1 milhão, né? Tem um depósito de mais de 1 milhão de reais, mas existe uma mesada de 300 mil reais. 300 mil reais por mês que o filho do Lula recebia do Careca do INSS. O filho do Careca do INSS foi preso e agora eles vão delatar o filho do presidente, que era conhecido pelo Careca, olha aí, ó, o filho do rapaz. Sócio oculto, nome e envelope, as suspeitas contra Lulinha na investigação sobre desvio do INSS. Filho do presidente da República teve quebra de sigilos aprovado pelo ministro do Supremo e pela CPMI. Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha foi filho do presidente, se tornou alvo da CPMI do INSS. Nesta quinta-feira, teve sigilos bancários, fiscais e telemáticos, mensagens e e-mail quebrada por decisão do ministro da Suprema Corte. Essa autorização de Mendonça para acesso aos dados foi dada em janeiro, antes da aprovação da quebra de sigilo bancário determinado pela CPMI, cuja sessão nessa quinta-feira foi marcada por confusão e empurra-purra. A Polícia Federal apontou ao Supremo que as investigações sobre desvio de aposentadorias e pensões do INSS revelam citações de Fábio Luiz. A TV Globo teve acesso aos trechos do relatório. A Polícia Federal indicou o filho do presidente por ter atuado como sócio oculto de Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS. Ele é conhecido como filho do rapaz. Teve uma amiga dele que recebeu mais de 1 milhão de reais num depósito. E agora tem a mesada de 300, aqui, ó, 1,5 milhão, ó. Ah, não, ó. Teve um pagamento de 5 pagamentos de 300 mil reais, que deu um total de 1,5 milhão, de uma empresa do Careca, e tal. E aí existe em conversa e um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão. Então, eles estão aí agora querendo de todas as formas, acabar com o filho do presidente. Agora, irmãos, o Alcolumbre e o Mota, eles querem fazer um acordo. Veja bem como o negócio está estranho, né? Eles querem um acordo para acabar com a CPI do banco, do Master. Então, eles querem quebrar eles querem liberar a dosimetria, derrubar o veto do presidente para os presos políticos ser solto,
para sepultar o Master. Irmão, porque o Master derruba a República. E esses dois aqui caem porque eles estão no celular do Vorcaro. O Edson está dizendo que o Lula em 2012 ganhava R$600. E hoje, de uma mesadinha só, ele ganhou 5 vezes 300 mil. Olha aí, ó. Caciques do Congresso querem sepultar CPI do Master para avançar com a PL da dosimetria. Tanto Mota quanto a Alcolumbre preferem adiar o avanço da investigação sobre o banco. Líderes do Senado e da Câmara dos Deputados querem sepultar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Banco Master. Em troca da análise do projeto de lei da dosimetria que visa a revisar as penas dos condenados pelo dia 8 de janeiro. A informação consta em reportagem do jornal Folha de São Paulo. A análise dos vetos depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teria de convocar uma sessão conjunta de senadores e deputados, e nesse tipo de sessão que o presidente da Casa Alta preside e lê requerimento para instalar CPIs. Desde a abertura do Legislativo, contudo, o senador amapaense busca adiar a sessão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também quer sepultar a investigação do Banco Master. A resistência de Alcolumbre ocorre porque, em fevereiro, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o Amapá Previdência, que gere sistema de previdenciário do Estado. Segundo a cooperação, o objetivo é averiguar possíveis ilegalidades nos investimentos realizados pela Amprev, do Banco Master. Esses aportes devem gerar um rombo do Fundo de Servidores do Estado. O presidente da Amprev, Jocildo da Silva Lemos, virou alvo da investigação. Ele atuou como tesoureiro da campanha de Alcolumbre ao Senado. Irmãos, tem digital de todo mundo no Banco Master. Agora, existe algo, irmãos, só para você entender, existe uma folha de pagamento do Banco Master. Quem estava na folha de pagamento do Master? Eles querem dizer que o Master é problema do Bolsonaro. Agora, veja bem quem recebia salário do Master. Só para você ver o nível, né? Então, olha só. Vamos lá. Olha só, Lewandowski, o escritório de advocacia do Lewandowski, que era ministro da Justiça, recebeu 5 milhões do Banco Master por consultoria jurídica. A consultoria foi feita após indicação do senador Jacques Wagner, do PT, segundo jornalistas. Quer dizer, o Jacques Wagner fez esquentar 5 milhões para a mão do Lewandowski. O contrato previa pagamentos mensais de 250 mil e foi assinado em 2023. E o último pagamento foi feito em setembro do ano passado. Aí, veja bem, quem está na folha de pagamento do Master? A esposa do Xandão. 130 milhões, um contrato de 2024 a 2027 de 3 milhões e 600 mil reais por mês. Ex-ministro da Fazenda ganhava 1 milhão por mês. Guido Mantega ganhava 1 milhão de reais por mês. Irmãos, você pode puxar. Eu ouvi isso e fui puxar.
Não existe nenhum consultor de banco hoje que ganha R$ 1 milhão por mês. Vocês estão entendendo? Não existe nenhum escritório de advocacia que tenha um contrato de 130 milhões de reais por mês. Então, o que isso quer dizer? Que o DNA do governo está em tudo na questão do Banco Master. Quer dizer, todas essas pessoas, e tem mais um aqui, quer ver? Olha só. Também temos aqui o Manteiga, né? O trabalho do Manteiga era fazer lobby e usar seus contatos no meio político e financeiro para ajudar a aprovação da venda do BRB. O Manteiga, o Guido Manteiga chegou a receber 16 milhões de reais. Aí olha aqui quem também está na folha de pagamento do Banco Master, Michel Temer, que é o cabeça do Centrão, meu irmão. Temer também foi contratado para representar o banco. Advogado de formação, Temer foi contratado para mediar e tentar destravar a venda do banco para o BRB. O contrato com o ex-presidente foi feito após o negócio original ser rejeitado. Agora, presta atenção, irmãos. Cadê o valor do Temer? Não tem o valor do contrato do Temer aqui, ó. Outro, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central de Lula e ex-ministro da Fazenda de Temer, também trabalhou no Banco Master. O que isso quer dizer, pastor Carlos? Que todos os contratados recebiam dinheiro. Era muito dinheiro, tá? Era muito dinheiro. Muito. Todos recebiam salários que não existem. O que é salários que não existem? São salários exorbitantes que está fora do padrão. Fora totalmente do padrão. Então, assim, aí veja bem, existe essa questão da previdência de vários estados e municípios, existe a questão do INSS. Irmãos, tinha mais um monte de defunto fazendo empréstimo do INSS. A fraude do INSS, segundo dizem dos bastidores, pode chegar a 90 bi. O Banco Master deu um golpe no fundo, aquele fundo de reserva dos bancos, afetou mais da metade do fundo de reserva, que é aquela liquidez, né? Que quem tem investimento em banco até 250 mil reais, o banco tem que devolver para a pessoa. Então, quer dizer, a pessoa não perde o dinheiro. Então, quer dizer, eles usaram a máquina pública, quebraram o sistema, os governos que se prejudicaram, o povo vai pagar a conta, e o sistema bancário vai tapar o rombo. Quer dizer, quem perdeu nesse investimento do Master é só quem investiu acima de 250 mil reais. Agora, eles mexeram com pessoas poderosas, tá? Eles mexeram com um banqueiro e eles estavam querendo prejudicar a Nubank. A dona da Nubank, que tem 25% da Nubank, é a Globo. É por isso que a Globo está destruindo com o governo agora. E eu vou dizer algo, irmãos. Sabe o que está se desenhando diante de nós? Pastor Carlos, o que é que está se desenhando diante de nós? Está se desenhando que o Lula não vai ser candidato em 2022.
2016. E aí, por quê? Porque com o filho do presidente com o DNA lá, vai afetar mais ainda a imagem do presidente. O Lula está desesperado, meu irmão. E ontem, a The Economist lançou uma matéria destruindo com Dias de Alexandre de Moraes. Irmãos, está aqui, o irmão Miro está aí. A Economist já está declarando que o Lula não vai ser candidato e colocou um alvo na testa de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli. Você sabe o que é isso? A revista britânica olha só, o Alcolumbre diz que vai analisar as imagens para quebrar a votação de quebrar o sigilo bancário do Lulinha. Então, olha como é que está o negócio. Olha como é que está o negócio. Então, veja bem. Veja bem aqui o que está acontecendo aqui. Vamos por parte aqui. STF está envolvido em enorme escândalo. Revista britânica aponta que caso Master reacendeu o debate sobre a conduta dos membros do Supremo. Tudo começou com um banqueiro que gostava de supermodelos e jatos particulares, assim descreveu a revista The Economist ao reportar como o Supremo Tribunal Federal se viu envolvido num enorme escândalo no Brasil. A revista britânica destacou que o dono do Banco Master, Daniel Borcaro, não foi o único a tremer na base após a sua prisão e a liquidação da instituição por fraude. Dadas as ligações com político de todo aspecto político e com magistrado da alta cúpula do país, a The Economist ressaltou o caso do Master e reacendeu os debates no Brasil sobre a conduta dos membros da mais alta instância judicial do país, o Supremo. Isso porque, na análise da revista, alguns dos magistrados mais poderosos do mundo mantêm uma relação excessivamente próxima com a elite empresarial e política. Ao citar os questionamentos sobre o ministro do Supremo, a revista destaca que tal repercussão pode impulsionar a direita, que nutre especial aminosidade pela corte nas eleições ao Senado e ao discurso de parte desses candidatos em prol da abertura de processo de impeachment contra ministros. Dias Toffoli é mencionado 12 vezes com referência aos investimentos de uma pessoa ligada a Borcaro no resort, do qual a família do ministro era sócia no Paraná, e ao relatório da Polícia Federal que apontou mensagem entre o magistrado e partes do processo, qual era relator. Sobre Alexandre de Moraes, citado 11 vezes, a Economist destacou o elo do Master com a mulher dele, Viviane Barsi. E aí vem, irmãos, o colega de Toffoli no Supremo, Alexandre, também está em apuros quando surgiram provas de que a esposa de Moraes, que é advogada, havia recebido um contrato
incomumente vago e lucrativo para representar o Banco Master. Moraes abriu uma investigação contra funcionários da Receita Federal por vazamento de informações confidenciais, disse. Economist pontuou ainda a iniciativa do presidente Supremo, Edson Fachin, de articular um código de conduta para a corte, e os senhores Toffoli e Moraes reagiram imediatamente. Ambos afirmaram nunca terem julgado um caso com conflito de interesse e que a adoção de um código de conduta e ética é desnecessária, afirmou a revista. No texto, a revista lembra que o Supremo Tribunal Federal foi responsável por julgar os atos golpistas, mas ponderou que a atuação não é imune de críticas. Irmãos, veja bem, está todo mundo agora ligado no que está acontecendo. Veja, o Alcolumbre vai querer derrubar a votação que quebra do sigilo bancário do Lulinha. Então, a gente vê claramente uma articulação. Agora, tudo que eles fizerem, irmãos, que vai contra a corrupção agora, é um tiro no pé, tá? Olha aí a matéria. Vai aparecer aí já já. Eles estão... Tudo que for contra a investigação, contra a questão, agora vai contra eles. Olha aí, ó. Foi agora, 20 e 24. A CPI do INSS, o Alcolumbre vai analisar imagens e vídeos da sessão antes de decidir sobre a votação que quebrou o sigilo de Lulinha. Parlamentares petistas se reuniram com o presidente do Senado e pediram que ele anulasse a deliberação. E aí ele vai avaliar as imagens e vídeos da sessão da CPI do INSS antes de decidir sobre a votação que quebrou o sigilo de Lulinha. Parlamentares alegam fraude na deliberação conduzida por Carlos Viana e pede anulação. Alcolumbre orientou a formalização de evidências enquanto Viana defende a legalidade da votação e considera recorrer ao Supremo para estender a CPI. Aí, olha só, o presidente da CPI diz que a Polícia Federal está filtrando dados sigilosos de Vorcado e só irá repassar informações relacionadas ao consignado. Ministro do Supremo determinou na última semana que a comissão tivesse acesso ao material relacionado aos empréstimos. A entrega de dados é prevista. Irmãos, a gente vê nitidamente, que o governo está sendo minado de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora. De dentro para fora. Então, a gente vê claramente um cenário se armando. Agora, irmãos, veja bem, o que derruba um governo? A mídia, banqueiros, Igreja Católica, e esses três já estão contra o governo, tá? Você vê a mídia detonando o governo, você vê os banqueiros contra o governo, e você está vendo padres falando contra o governo. Qual é o próximo passo? É o Senado
e a Câmara de Deputados se organizarem, porque você vê o desespero dos parlamentares hoje na votação da quebra do sigilo bancário do Lulinha, e eles sabem que o chefe deles é brabo, tá? Você sabe quem é o chefe deles, né? O chefe deles é brabo e eles não estão conseguindo conter. E agora a gente vê um alinhamento aí. Um alinhamento. Um alinhamento muito forte para derrubar o governo. E eu vou repetir, a probabilidade do Lula nem ser candidato